Campinas é uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. É dona de adjetivos que impressionam administradores e orgulham sua população. Rica é um desses. Para se ter uma ideia, a cidade tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, com R$ 27.700 ao ano, contra 21.252 do país. Ainda na área da economia, Campinas responde por 14% da produção industrial nacional. A cidade também é tecnológica. Bem distante da ficção científica, Campinas conta com laboratórios de pesquisa avançada nas mais diversas áreas de atuação e que colocam o país em lugar de destaque. Mas quando o assunto é cultura, a cidade, que já foi conhecida como terra da arte nos anos 50, faz feio nos palcos. Com dois de seus principais teatros, o Centro de Convivência e o Castro Mendes, fechados, Campinas sofre com o descaso. Os recursos insuficientes e o jogo de empurra a cada administração tiraram a cidade da rota das grandes produções artísticas, mas a transformaram em protagonista de um espetáculo caro e sem final feliz. A cidade em preto e branco, com plateias cheias e sessões de teatro lotadas, ficou apenas na lembrança. Hoje, em reformas, o Castro Mendes já passou pelo mesmo processo de abre e fecha antes, em 1974, recém-inaugurado depois de uma única apresentação de O Guarani de Carlos Gomes. Mais novo, de 76, o Centro de Convivência passou por situação parecida. A obra do arquiteto Fábio Penteado, capaz de comportar mais de 5.000 pessoas entre o Teatro de Arena e a Sala Carlos Gomes, também não resistiu ao tempo e à falta de manutenção. No final de 2011, depois de mais de 30 anos recebendo grupos de dança, peças de teatro e apresentações musicais, o teatro mostrou sinais de desgaste, fechando suas portas sem previsão de reabertura. Assim, a história de Campinas se repete em mais um capítulo marcado pelo abandono. Quais são os prejuízos que o fechamento desses dois grandes centros públicos de arte e cultura de Campinas podem trazer para a população? Os prejuízos são enormes. Campinas já tem uma história em relação aos teatros muito triste, muito problemática, né? Que inclui demolição de teatro, inclui agora esse fechamento do Castro Mendes há anos. Campinas perdeu de terça a domingo um espetáculo por dia. Nesse ano que o Centro de Convivência ficou fechado e nesses outros anos que o Castro Mendes ficou fechado. A reforma do Castro Mendes, correndo tudo bem, criará um teatro com cerca de 800 lugares. É muito pouco para a cidade. Eu acho que a gente pode imaginar que a cidade ela tem um histórico de uma vida cultural que sempre ficou aquém do que ela deveria ser. Como está hoje, eu nunca vi. A cultura está completamente abandonada. À frente de uma das mais tradicionais escolas de teatro de Campinas, Edgar Riso acompanha há mais de 26 anos as transformações do cenário cultural da cidade. É ator profissional, diretor e trabalhou muitos anos nos palcos e bastidores. Hoje, é ele o responsável por ensinar a crianças e jovens as artes e prepará-los para atuar nos palcos de grandes teatros. Um desafio maior ainda para quem inicia a carreira em Campinas. Eu comecei a fazer teatro no conservatório em 72, nós não tínhamos onde apresentar, então a gente ia buscar qualquer espaço, então às vezes era até na escadaria da catedral. Com o Teatro Castro Mendes fechado há 5 anos e o Centro de Convivência abandonado há quase grande parte da cultura em Campinas agoniza. Em uma conta simples é possível perceber a dimensão do problema. Não existe hoje na cidade teatro com capacidade para abrigar nem 0,1% de sua população total. O que nós queremos é que a cultura ganhe o seu lugar na cidade. Porque a gente entende que para mudar Campinas, do ponto de vista cultural, nós todos temos que nos aliar, porque a gente quer uma coisa só. Ninguém está querendo defender só o seu. Nós estamos vivendo a ressaca de prefeituras que acham que a pasta de cultura é uma bobagem, é uma perfumaria, é fazer uma exposição aqui ou ali. Não entende a cultura como formadora. Enquanto as prefeituras acharem que a pasta de cultura vem em segundo lugar, a gente vai ter isso, rotatividade, descaso, teatro fechado, teatro abandonado. É uma tristeza para mim ver infiltração de água, sujeira, parece uma cidade fantasma. Os tapumes desgastados do Castro Mendes cercam muito mais do que um teatro em reformas. São prova viva de um histórico de promessas que até agora não se cumpriu. Iniciada em agosto de 2010, a reforma deveria ter terminado no ano passado. Os R$ 7.047.000 destinados à obra não foram suficientes. Então, um aditamento de R$ 2.096.000 precisou ser liberado
pelo prefeito Pedro Serafim, que também deu mais tempo para a conclusão da obra. A obra estava prevista para setembro, outubro, novembro e agora a promessa é que o teatro reabra no dia 1º de dezembro. Promessa que não convence mais ninguém. Se não virar novela de novo, eu espero que saia. Já foi prometido outras vezes, inclusive não só esse ano, em outro ano anterior, né? E só se for um milagre mesmo. E mesmo diante de tanta descrença, os novos planos para a cultura. Como que a cultura vai ser tratada na sua gestão? Prioridades. Vamos dar prioridade à cultura e vamos indicar um secretário que seja profundo conhecedor da área e vamos dar a ele todo o apoio para fazer um grande trabalho para a cultura de Campinas. Você tem que acreditar no que estão falando, mas já muitas vezes já deu os burros na água, né? Vamos torcer, né? Falta planejamento e dinheiro para o tanto de estragos causados não pelo tempo, mas pelo poder público. O orçamento da cultura para o ano de 2012 é de 47 milhões de reais. Desse dinheiro, pelo menos 10 milhões são destinados à reforma do Castro Mendes. Para a reabertura do centro de convivência são necessários 40 milhões. Nessa conta que não fecha, a solução encontrada pela prefeitura é a parceria público-privada. A gente vai abrir agora a discussão através de audiências públicas com o setor cultural, com a população, para ver a melhor forma de fazer essa parceria. Aí a gente vai abrir, né, essa chamada, né, porque aí a gente ainda tem que aguardar que a iniciativa privada responda, né, a isso, e aí para iniciar então todo o levantamento de projeto, para iniciar a reforma. Então eu acho que é muito prematuro a gente dar qualquer previsão, sendo que a gente não tem nem essa parceria assinada. A parceria público-privada é uma realidade mundial. O problema não é ter a parceria público-privada, o problema é transparência dessa parceria, implicação dessa parceria. Né? É saber o que é que está sendo oferecido pelo capital privado e o que está sendo oferecido pelo poder público. Longe do discurso administrativo, das promessas, dos números e da burocracia, artistas e a população de Campinas em geral só têm um desejo: ver esses dois espaços como palcos de grandes espetáculos. Afinal, mais do que patrimônio histórico da cidade, os teatros fazem parte da construção pessoal de cada um de nós. Acho que interfere na história da cidade, interfere na formação dos jovens, né, de uma forma geral. E se você conversar com qualquer pessoa de idade mais avançada, que viveu numa cidade de Campinas que tinha uma quantidade enorme de cinemas de rua, que tinha teatro, que tinha espetáculos, que tinha música em coreto, essas pessoas certamente têm uma sensação de que vivem numa cidade muito pior do que ela já foi. Um prejuízo cultural que não tem tamanho. A gente sabe disso porque às vezes a gente faz espetáculos em escola e a gente sabe que a gente atinge muitas vezes crianças ou adolescentes que nunca viram teatro, que não sabem o que é. Se colocássemos na ponta do lápis, com o fechamento do Centro de Convivência e do Teatro Castro Mendes, Campinas já teria deixado de arrecadar cerca de 25 milhões de reais só na venda de ingressos para as apresentações diárias, dinheiro que equivale a mais da metade do necessário para a reforma do Centro de Convivência. Sem esses dois espaços, Campinas foi praticamente riscada da rota das grandes produções artísticas, que agora migram para cidades vizinhas. A gente sediou ano passado o festival de teatro brasileiro que vem de Brasília, chamado Cena Mineira. Eles pegam várias regiões, eles vieram para cá, o Barracão intermediou essa relação, eles se apresentaram no Centro de Convivência com N problemas, quando ainda estava aberto, e para apresentar certos espetáculos eles tiveram que procurar o Teatro de Paulínia, o Teatro de Vinhedo. A estrutura tradicional de teatro não cabe em Campinas. Não tem hoje condição de receber uma produção de porte médio. Do fechamento do Castro Mendes até os dias atuais, passando pelo escândalo de corrupção que envolveu o alto escalão da prefeitura no ano passado, foram 5 secretários administrando a pasta de cultura em menos de 2 anos. Francisco de Lagos, responsável pelo fechamento do Castro Mendes, foi exonerado, acusado de estar envolvido no esquema de corrupção. Bruno Ribeiro foi secretário no ano passado e antes da exoneração dele no final do ano, uma semana antes, o Centro de Convivência foi fechado. São passagens relâmpago, projetos inacabados e promessas não cumpridas que só agravam ainda mais a situação da cultura em Campinas.
Nossa equipe tentou entrar em contato com os 2 ex-secretários. Francisco de Lagos não foi encontrado para falar sobre o assunto. Já Bruno Ribeiro esclareceu que em sua passagem pela pasta, medidas de segurança foram tomadas para garantir as apresentações até o final de 2011 no Centro de Convivência, mas o auto de interdição foi expedido pela Secretaria de Urbanismo durante a temporada. Em meio a tanto dinheiro e aos projetos que envolvem a revitalização dos 2 teatros, tem gente que não acredita nos números. Já outros esperam que as promessas apenas sejam cumpridas. O Convivência precisa, que é uma reforma geral. É um teatro muito bom, de repente até aumentar o número de lugares. Então eu estou acreditando que isso realmente vai acontecer para o benefício da cidade em geral. A gente torce principalmente por causa do teatro, tinha tantas peças, tantos bons artistas que vinham. E agora a gente sente essa dificuldade, principalmente pela parte do teatro e a parte aqui da convivência, né? Em uma cidade que já esteve de cabeça para baixo, olhar para a cultura com atenção é começar a colocar as coisas nos eixos novamente. Abrir as cortinas significa preservar não apenas prédios físicos, mas sim a memória e história de Campinas. Se cidades são transposições de tempos, que o abandono dos tempos passados possa ser apagado e que nunca mais volte a se repetir.